once again. Ei galera, aqui é a Adriana, professora de matemática, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter nossa primeira aula de matemática aqui do canal. Espero que vocês gostem sobre geometria espacial. Então vamos lá? Poliedros são sólidos que têm apenas superfícies planas. Entre eles nós temos o prisma e pirâmides. Os prismas, eles são muito encontrados no nosso dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta. Em caixas de biscoito, brinquedos diversos, em caixas de vários formatos diferentes, em eletrodomésticos e em vários alimentos que consumimos durante o nosso dia. Alguns prismas são especiais, assim como o cubo. O cubo, ele é formado de 6 faces quadradas, tem arestas iguais e todas as suas faces também são iguais. Se nós calcularmos a área de apenas uma face quadrada, que é A vezes A, e multiplicar por 6, nós conseguiremos achar a área total desse cubo. Daí nós usamos a planificação, que nos ajuda a visualizar melhor essa área total, que vai ser o cubo aberto. Para calcular o seu volume, é apenas multiplicar as 3 arestas, que são as 3 dimensões que são exatamente iguais, porque o cubo tem essa especificação, todas as medidas são iguais. Então, se eu multiplicar A vezes A vezes A, ou simplesmente A ao cubo, eu consigo achar o volume desse sólido geométrico. Nós temos também o bloco retangular, que também é um tipo de prisma especial. Esse bloco, também chamado de paralelepípedo, possui 3 dimensões, que nós vamos chamar aqui de A, B e C. A planificação desse bloco retangular nos vai dar essa forma aqui específica. Se eu multiplicar as 3 faces diferentes, que vai ser A vezes B, A vezes C e B vezes C, e somar tudo, multiplicar por 2, que nós sabemos que as faces paralelas são iguais, nós vamos ter a área total. E o volume é só multiplicar as 3 dimensões diferentes, que vai ser o A vezes o B vezes o C. Temos também vários outros tipos de prisma. Tem os prismas triangulares, os prismas hexagonais, mas independente da base desse prisma, sempre será o mesmo cálculo. Eu vou calcular a área de uma base, multiplicar por 2, porque nós temos 2 bases iguais, achar a área lateral e somar essas 2 medidas. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando que se a base for um polígono regular, nós teremos todas as faces desse prisma exatamente iguais. Então, se eu calcular uma das faces e multiplicar pela quantidade de faces que ela possui, das faces laterais, eu vou saber a área lateral. E multiplicando a área da base, multiplicando por 2, eu vou descobrir então a área lateral. Então, resumindo, a área lateral é a soma das áreas dos retângulos. A área da base é a área do polígono da base que nós estivermos trabalhando, um triângulo, um hexágono, um pentágono, né? Ou um quadrado, que vai ser o paralelepípedo, um retângulo que também vai dar um paralelepípedo, e a área total, que vai ser a soma dessas 2 áreas, a área lateral com a área da base. E volume é a área da base vezes a altura. Independente da área que seja, é só multiplicar a área da base com a altura. Bom, gente, aqui eu tenho uns exemplos de prisma. Tem o prisma mais importante, porque tem todas as faces iguais, que é o chamado cubo. Temos 6 faces e as 6 faces são todas iguaizinhas. As arestas também têm a mesma medida, por isso que a gente faz aquele cálculozinho de A vezes A vezes A, para poder calcular o volume. Aqui a gente tem outro tipo de prisma, parece aquelas barraquinhas de acampamento, né? Tem 2 bases, só que elas são triangulares, então é um prisma triangular. Esse aqui também é aquele tipo de prisma que é especial, que é o paralelepípedo, que ele tem sempre 2 faces
paralelas e exatamente iguais. Então, o fundo e a frente e o fundo são iguais, as duas laterais são iguais e a tampa e o fundo também são iguais. E aqui a gente tem um prisma hexagonal. Hexagonal porque a base dela é um hexágono, ela é formada de 6 faces laterais, todas do mesmo tamanho, porque esse hexágono ele é regular. Então tá aqui, prisma triangular, porque a base é um triângulo, sempre duas bases, hexagonal, o cubo e o paralelepípedo, que são especiais. É bloco retangular, mas mais conhecido como paralelepípedo. É isso aí, gente. Pirâmides. As pirâmides também são muito encontradas no nosso dia a dia. Peso de papel, a própria pirâmide do Egito, pirâmide alimentar e outras tantas que nós encontramos objetos que enfeitam o nosso dia a dia. Nós encontramos pirâmides e também nos cálculos matemáticos. Os elementos da pirâmide. A pirâmide é formada de diversos elementos. A aresta lateral, a base, a aresta da base, que é essa medida aqui, a altura que forma com o vértice e com a base um ângulo reto. A outra altura que nós temos é a altura da lateral, a altura da face lateral, também chamada de apótema, para poder diferenciar a altura da pirâmide, que forma um ângulo reto, da altura da face lateral. E esses nomes são muito importantes. Uma das características principais da pirâmide é que a pirâmide tem somente uma base, diferente do prisma. Então, a base dela pode ser quadrada, pentagonal, hexagonal, triangular, mas a diferença do prisma é que ela tem somente uma base. E o outro extremo é o vértice, que é o encontro das várias faces laterais. Eles se encontram no vértice. Como calcular a medida de uma pirâmide? Tendo noção dos nomes, da nomenclatura das partes de uma pirâmide, nós podemos fazer o seguinte. Por exemplo, eu tenho um exercício que me fala que a apótema lateral, que a altura lateral da minha pirâmide é 10 e que a minha base da minha pirâmide quadrangular é 12 e me pede a altura. Poxa, se eu sei que a minha base é 12, então do centro até encostar na face lateral, eu vou ter a metade, 6. Se eu tenho que a altura lateral é 10, eu posso formar um triângulo retângulo para poder achar essa altura. Então eu tenho um triângulo pitagórico, porque ele é múltiplo de 3, 4 e 5, então eu tenho os lados 6, minha altura só pode ser 8, que é 6, 8 e 10. É aquele truquezinho que a gente já aprendeu em sala de aula. Então, a área da pirâmide, para eu conseguir calcular a área total da pirâmide, o que eu vou precisar? Uma das características também que eu precisava falar com vocês é que as laterais de uma pirâmide são sempre triangulares. E quando a gente depara com uma base regular, então todos os triângulos vão ter a mesma área. Então, se eu calcular a área de um triângulo, por exemplo, essa base aqui é hexagonal, ela tem 6 lados. Então, eu vou ter 6 faces ou 6 faces da minha pirâmide. Eu calculando uma face e multiplicando por 6, eu vou achar a área lateral. Calculando a base e somando, eu vou achar a área total. O volume da pirâmide, ele é muito parecido com o prisma. Também vai ser a área da base vezes a altura. Só que como ele não tem duas bases, a capacidade dele diminui. E como é que a gente vai saber o que fazer, qual é o cálculo que a gente vai usar? Bem, a capacidade dela é a terça parte de um prisma que tem a mesma base e a mesma altura. No próximo slide vocês vão entender melhor isso. Aqui a gente tem uma demonstração. Eu tenho um cubo, que ele tem as faces todas quadradas. Aí eu tenho uma pirâmide que também tem a base em forma de quadrado, mesma base, mesma aresta, mesmo tamanho da aresta da base e também a mesma altura. A pirâmide tem a mesma altura do cubo. Então, se elas têm a mesma área da base e a mesma altura, então eu posso dizer que essa pirâmide
se eu enchê-la 3 vezes com areia, eu vou conseguir encher totalmente esse cubo. Então, a pirâmide é a terça parte do meu cubo, que tem a mesma área da base e a mesma altura. Então, resumindo, o volume do prisma, área da base vezes altura para qualquer prisma, e o volume de qualquer pirâmide vai ser a área da base vezes altura, só que dividido por 3. Então, gente, aqui nós temos tipos de pirâmide. A pirâmide é diferente do prisma, porque o prisma ela tem 2 bases, e enquanto a pirâmide tem uma base só. E aonde deveria ser a tampa é o encontro desses, é o vértice que é o encontro dessas arestas. Então aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular. Como ela é toda regular, ela tem 4 faces exatamente iguais. Aqui eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, porque são 6 laterais, ela também é regular, então ela tem 6 faces exatamente iguais. Então, na hora de calcular a área, eu só preciso calcular a área de uma face triangular e multiplicar por 6 e somar com a base para a gente achar a área total. A quadrangular, ela tem 4 faces iguais, também é só calcular uma face e multiplicar por 4. E aqui a gente tem um exemplo de como calcular o volume da pirâmide. Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal e uma pirâmide de base hexagonal. Como as duas têm o mesmo tamanho de base, né? E tem exatamente a mesma altura, eu posso comparar o volume das duas. Eu preciso de 3 pirâmides dessa para conseguir encher essa vasilha aqui, que é um prisma hexagonal. Elas têm a mesma base e mesma altura. Então, para calcular quanto de líquido tem aqui dentro, eu tenho que encher 3 vezes essa pirâmide para poder alcançar a capacidade desse prisma. Então, tá aqui para vocês os tipos de pirâmide. Vou falar um pouquinho sobre as partes da pirâmide agora. A altura da pirâmide, vocês estão vendo aqui direitinho, essa face vermelha que está aqui dentro da pirâmide. Aqui, essa face vermelha que está aqui dentro da pirâmide. Essa face retinha aqui, ó, vermelha, é a altura. Ela forma com a base um ângulo reto. Aqui a gente tem uma outra altura, mas uma altura diferente, a altura da face. Ela também é chamada de apótema. E vocês podem perceber que ela forma um triângulo. Então, com esse triângulo, eu jogo Pitágoras, que é o triângulo retângulo, e consigo calcular qualquer parte, qualquer face, ou aresta, ou apótema, para poder fazer o cálculo que precisa no exercício. Então, aqui a gente tem as arestas, a face lateral, a altura, que é essa parte vermelha que vocês estão vendo. Aqui a gente tem a apótema da base. Questões de Enem. Agora vamos estudar um pouco as questões que caem no Enem. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento de água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimentos iguais a 3 e 5 metros, respectivamente. Quer dizer, nessa mesma ordem. O nível de lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionado a essa piscina, de modo a atender às especificações técnicas, é. Então, a minha pergunta é a quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionado a essa piscina. Então, primeira coisa, tem que saber quantos 1.000 litros de água que cabe dentro dessa piscina. Se eu estou falando de litro, eu estou falando de volume. As medidas dessa piscina é 1,7, 3 e 5. Só que ela não vai até a borda. Ela mantém uma distância da borda de 50 centímetros. Opa, aqui a gente está trabalhando com metro e aqui a gente está trabalhando com centímetro, não pode. Eu vou ter que fazer uma transformação.
Então, primeiro a gente já identificou o que fazer. Trata-se de um bloco retangular e precisamos calcular o volume para descobrir a quantidade de produto. As dimensões da piscina são 5, 3 e 1,7. A altura será 1,7 menos 0,5, já transformando 50 centímetros em 0,5 metros. Então, a altura na realidade da água vai ser só 1,2 metros. Então, o volume vai ser 3 vezes 5 vezes 1,2, que eu vou encontrar 18 metros cúbicos ou 18 mil litros d'água. Como a minha medida é a cada 1000 litros, eu posso continuar trabalhando com o numeral 18. Então, eu vou ter 18 vezes 1,5, que será igual a 27 ml. Portanto, letra B. Vamos para outra questão? Nossa segunda questão fala sobre um container, sobre 100 containers idênticos ao modelo apresentado, que eu vou apresentar para vocês na próxima slide, que deverá ser descarregado no porto de uma cidade. Para isso, uma figura retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desse container, que é a figura 2 que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco. De acordo com as normas desse porto, o container deverá ser empilhado de forma a não sobrar espaço nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo às normas do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de container é. Então a pergunta é a altura mínima dessa pilha de containers. Então primeiro, como que eu vou trabalhar esse problema? Aqui está o meu container, ele é 2,5 por 2,5 por 6,4. E o espaço que eu tenho para poder colocar empilhamento é de 32 a lateral e frente 10. Como eu tenho 2,5 e 6,4, eu vou eu de frente, porque o 2,5 não vai sobrar espaço aqui, ó, com 10 metros. Dividindo 10 metros por 2,5, eu vou conseguir colocar 4 containers aqui na parte da frente. Na lateral, como é 6,4, 32 dividido por 6,4, eu vou ter 5 containers na lateral. Se eu tenho 5 containers na lateral e mais 4 de frente, eu vou ficar com 20 containers. Como eu tenho 100 containers, eu vou precisar enfileirados, colocar em 5 camadas. Como a altura de cada container é 2,5, vai ficar 2,5 vezes 5 camadas, que vai dar 2,5 metros de altura. Portanto, vai ser a letra A. E partindo para o nosso último problema, talvez não seja inútil conhecer as dimensões de pirâmide do Antigo Egito. A maior delas, a Quéops, é uma pirâmide regular de base quadrada, com 138 metros de altura e 32 metros na aresta da base. Esses dados permitiram que fosse calculado o volume de uma pirâmide semelhante à de Quéops, para ser usada como peso para papel. Se a área da base dessa pequena pirâmide é de 100 centímetros quadrados e o seu volume em centímetro cúbico, qual é o seu volume em centímetro cúbico? Bem, então a questão é o que? Proporção. Nós temos a pirâmide de Quéops, que é gigantesca, e nós temos uma pirâmide pequena, um enfeite de mesa. A minha pirâmide de enfeite, ela tem uma base de 100 centímetros quadrados. Se eu tirar a raiz disso, eu vou descobrir quanto que mede a aresta dessa base, que no caso vai ser 10 centímetros. Mas como comparar 10 centímetros com 138 da pirâmide maior, se 138 está em metro? Então eu vou transformar para 0,1 metros. E proporcionalmente nós podemos comparar a altura de 138 da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor, enquanto a aresta da base da pirâmide maior, que é 230 metros, está para 0,1, que vai ser a aresta da pirâmide menor. Então, a altura está para a altura menor, assim como a aresta da base está para a aresta menor. E calculando, eu vou achar a altura de 0,06 metros. Tá, de posse dessa informação, eu sabendo que a altura da pirâmide menor é de 0,6 metros ou 6 centímetros, para calcular o volume eu só vou calcular a área da base, que eu já tenho que é 100,
vezes 6, que é a altura, e dividir por 3, encontrando 200 centímetros cúbicos, que é a letra A. É isso, espero que vocês tenham gostado e fixa na cabeça de vocês que vocês precisam ter imaginação, vocês precisam imaginar a cena, imaginar o exercício para vocês conseguirem matar a charada. Treinem em casa, façam exercícios e boa sorte no Enem.